Depois de Dom Afonso Henriques, Dom Afonso I, o Conquistador, veio Dom Sancho I, o Povoador, e agora o terceiro rei da dinastia de Borgonha, terceiro rei de Portugal, é Dom Afonso II, o Gordo. Eu não sei exatamente por que tem esse apelido, esse cognome, mas eu vou sugerir no final do vídeo uma hipótese. Minha mesmo, não tem o menor fundamento assim. Eu não li em lugar nenhum, é só uma opinião minha. Bem, ele governou de 1211 até 1222. Então a gente começou lá em 1139 e agora, no final do reinado de Dom Afonso II, vamos atingir 1222. Primeira coisa que eu vou dizer, Dom Afonso II não fez grandes avanços territoriais, não fez grandes conquistas. Eu tenho a impressão que eu comentei num vídeo lá atrás, no penúltimo, no antepenúltimo vídeo, que eu comentei que Dom Afonso II tinha dado com grande continuidade à reconquista, mas foi um lapso. Se eu falei, foi um lapso. O sucessor dele e o sucessor do sucessor dele vão ser mais marcantes nesse aspecto de avançar a reconquista do território aos mouros. Mas Dom Afonso II vai reconquistar Alcácer do Sal, porque o avô dele tinha conquistado Alcácer do Sal, mas num determinado momento aí, entre o fim do reinado do Dom Afonso I e início do reinado do Dom Sancho I, Alcácer do Sal foi retomado pelos mouros. Então, em 1217, Dom Afonso II vai cercar Alcácer do Sal, um cerco longo, mais de 50 dias, quase 2 meses e meio, e vai reconquistar Alcácer do Sal. Vai ser a maior proeza dele em matéria de reconquistar território. Além disso, ele vai ser o primeiro rei português a consolidar algumas leis antigas que já existiam. Ele vai reuni-las, vai fazer um primeiro código de leis do Reino de Portugal. E esse código de leis vai se basear principalmente no intuito de fortalecer, de consolidar o poder do rei, tá certo? Então, lembrem-se, Baixa Idade Média, há um conflito entre o poder real e o poder feudal, o poder do senhor feudal. Então, esses conflitos vão ser uma marca desse período, e o Dom Afonso II, através de uma legislação nova, a primeira do Reino de Portugal, a primeira legislação nacional, vamos dizer assim, vai procurar fortalecer o poder do rei. Outra coisa importante acontecida no governo dele foram as reuniões de corte. Eu não sei se vocês lembram, mas pouquinho antes da independência do Brasil, houve a Revolução do Porto. E essa Revolução do Porto, lá em Portugal, exigiu a volta de Dom João VI, depois exigiu a volta de Dom Pedro I. E vocês devem se lembrar que nessa época falava-se muito nas Cortes de Lisboa. Então, essa tradição portuguesa da reunião das cortes, que reunia representantes da família real, da nobreza, do clero e, posteriormente, representantes dos conselhos de todo o país, o que faz de Portugal, num certo sentido, um precursor da democracia moderna. É muito difícil ouvir falar nisso. Naquela série do Brasil Paralelo, Brasil, a Última Cruzada, o Rafael Nogueira menciona isso, eu me lembro claramente. E Portugal tem uma tradição democrática, que começou com Dom Afonso II. Foi no tempo dele que essa tradição de convocar cortes para discutir problemas nacionais, propor soluções, vai começar a existir em Portugal. Certo, mas o que marcou mesmo o reinado de Dom Afonso II foram conflitos. 2 conflitos especificamente. Um conflito que ele teve com as irmãs, eu já vou explicar, e um conflito que ele teve com o clero. Vamos falar primeiro do conflito que ele teve com as irmãs. Então, o pai dele, Dom Sancho I, vai deixar um testamento. Ele morre e ele deixa um testamento. Nesse testamento, ele vai deixar 2 regiões
para as irmãs do Dom Afonso II, as infantas, era assim que se chamava. Os infantes eram os homens, as mulheres as infantas. Essas duas regiões foram Alenquer e Montemor o Velho, Montemor o Velho, separado por hífen. Essas duas regiões ficaram então para as infantas. Tudo bem, nada demais. Mas as infantas vão alegar que o rei não teria autoridade sobre aqueles territórios, que elas teriam autoridade absoluta naqueles territórios, já que tinha sido uma herança do pai, do Dom Sancho I. E aí começou um conflito entre os dois, entre, de um lado, o rei Dom Afonso II e do outro as infantas. Ocorre que uma parte da nobreza vai tomar partido das infantas. Havia lá em Castela alguns nobres portugueses que não se davam com Dom Sancho, que estavam lá fugitivos, homiziados lá. Aí eles vão, aproveitando a oportunidade, voltar e se unir a esses nobres que estão apoiando as infantas contra o Dom Afonso II. O que mais que acontece? O rei de Leão vai colocar o seu exército à disposição das infantas e dessa parcela rebelde da nobreza. E aí a gente vai ter uma guerra civil que vai durar alguns anos, começando já no primeiro ano de governo do Dom Afonso II. Chega um determinado momento dessa guerra civil, o exército do Dom Afonso II está destroçado, liquidado, e além disso, Coimbra, que era então capital de Portugal, ocupada pela nobreza revoltosa. A situação era muito complicada para Dom Afonso II nesse momento. Então ele foge e se refugia em Guimarães, lá onde teve a Batalha de São Mamede. Fica lá refugiado, sem saber muito o que fazer. O que ele ainda tinha ao lado dele eram milícias de algumas regiões, que além do Exército Nacional, tinha milícias, né, de algumas regiões. As milícias de alguns concelhos, de alguns municípios, vão se envolver num outro conflito, que é a Batalha de Navas de Tolosa. Essa batalha, pessoal, de Tolosa, desculpa. Essa batalha, Navas de Tolosa, hoje é uma região da Espanha. E nessa década aí, entre 1211 e 1220, houve essa batalha de Tolosa, Navas de Tolosa. Que batalha foi essa? Aragão, Castela, Leão, Portugal, todos esses reinos cristãos montam um grande exército para enfrentar os almohadas, que eram um novo grupo mouro que tinha vindo do norte da África, digamos assim, para resolver conflitos internos dos mouros e resistir aos cristãos. Vamos parar aqui, porque senão a gente estende demais. Almohadas eram esses mouros que estavam enfrentando os cristãos, não só de Portugal, mas da Península Ibérica, nessa batalha de Navas de Tolosa. Então, o último recurso do rei estava empenhado lá, nessa batalha. Então, o rei estava literalmente no mato sem cachorro, não sabia o que fazer mais. Nesse momento, houve a intervenção do Papa Inocêncio III e foi possível costurar um grande acordo entre o rei, as irmãs e a igreja. Que acordo foi esse? Tem 4 pontos importantes. O rei ficou obrigado a indenizar as irmãs, as infantas, por todos os prejuízos que elas tiveram nessa guerra civil. O rei aceitou. Além disso, os castelos de Alenquer vão ficar sob a guarnição da Ordem dos Templários. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a Ordem dos Templários. Muito interessante esse assunto. Beleza. Terceiro ponto. As irmãs teriam direito aos rendimentos das regiões, tanto de Alenquer quanto da outra Montemor o Velho. Muito bem. E por último, ficava assegurada a soberania do rei naquelas regiões, que eram apenas regiões de Portugal, que estavam a posse deles, as donas eram as infantas. No mesmo sentido que você pode ser dono de uma propriedade, mas isso não significa que a autoridade estatal não vai incidir sobre aquela propriedade. E assim se resolveu a questão. Mas,
não há nada ruim que não possa piorar. Aconteceu o seguinte: nesse momento, o rei de Portugal, o Dom Afonso II, procurava limitar um pouco a imunidade do clero. O clero tinha uma série de direitos, uma série de garantias, de regalias, vamos dizer assim, e o rei queria limitar um pouco isso. Então havia um pequeno desentendimento entre o rei e o clero. O que o rei queria do clero? O rei queria que a justiça real fosse aplicada igualmente ao clero, como aos outros súditos. Ele queria que os moradores das terras que pertenciam à igreja, aos mosteiros, trabalhassem em obras reais, né? E não, porque era como se os moradores daqueles mosteiros se achassem não súditos do rei de Portugal. Eles obedeciam só às ordens do clero. Então o rei queria pôr um fim nisso. E ele queria também anular certas doações duvidosas que a igreja alegava que tinham sido feitas no passado. Muito bem, então havia aí um conflito de interesses entre o clero e o rei. Esse vídeo vai se alongar um pouquinho, pessoal, mas é só hoje. Diante desse conflito, teve aí a gota d'água que engrossou o problema. Qual foi a gota d'água? Existia uma espécie de prestação, não é imposto, mas uma contribuição que os súditos faziam ao rei, que era uma contribuição, que era um percentual da colheita. Então o rei vivia viajando pelo território, sempre, permanentemente. E onde ele ia, os súditos sustentavam o rei com a parte da sua colheita. Isso servia, na prática, para alimentar o rei, sua comitiva e os homens que estavam com ele, já que estavam viajando sempre. Servia também como um sinal de que a autoridade do rei estava sendo respeitada em todos os lugares que ele passasse, independente do lugar ter ou não imunidade. Talvez vocês não lembrem, mas na época da Revolução Francesa, 5 séculos depois disso, um dos conflitos que houve ali que deu origem à Revolução Francesa foi o quê? Foram os privilégios fiscais da nobreza e do clero. Então veja, nos territórios da nobreza e do clero aqui em Portugal, voltando, eles tinham imunidade tributária, não pagavam certos impostos, porque o clero tinha uma função social específica espiritual, de ordem social. E a nobreza tinha a função guerreira. Então eles que colocavam a sua vida em risco para proteger Portugal. Então eles tinham imunidade tributária, ok? Mesmo nesses lugares onde havia essa imunidade da nobreza e do clero, a contribuição da colheita incidia sobre as pessoas. Porém, o arcebispo de Braga, num determinado momento ali, por volta de 1220, vai se opor ferozmente a essa contribuição lá na região dele, em Braga. Não satisfeito com isso, diante da reação do rei, os dois se trocando farpas, o arcebispo excomungou o rei. E na fé católica, vocês sabem, a excomunhão legítima põe a perder a alma do fiel, né? Manda o cara para o inferno. Então ficou uma situação complicada. O rei excomungado. Mas o rei teve uma reação sensata, ponderada. Ele mandou as milícias de Guimarães e Coimbra invadirem e destruírem as vinhas, as sementeiras e os celeiros lá da região do arcebispo, né? Então começou mais um conflito aí. Quando a coisa estava chegando num ponto insustentável de novo, em 1222, o rei falece. E a coisa foi tão grave que o rei, que foi negado ao rei um enterro, um sepultamento cristão, tá certo? Então ele, digamos assim, foi enterrado como pagão, o que é muito grave até hoje, principalmente naquela época. Então, eu não sei, né? Eu não pesquisei, talvez alguém faça uma pesquisa rápida e descubra que isso não tem nada a ver, mas o fato de Dom Afonso II ter esse apelido de o Gordo, não deixa de ser um apelido depreciativo, deve estar relacionado com esses conflitos que ele teve com o clero, deve ter ficado muito mal visto, uma população muito religiosa, e o clero com uma influência muito grande na sociedade. Então, provavelmente por isso ele ficou aí com essa imagem negativa.
Tudo bem, pessoal? Um abraço aí para vocês.